E o tema hoje é obesidade. Esse é um tema amplo, tem muito pano para manga, tem muito tema para a gente falar. Obesidade é uma doença ou é um desleixo realmente da pessoa? Gente, isso é muito importante. Vamos tratar especificamente agora de um fato que atinge inúmeras pessoas, o sobrepeso e a obesidade. Desde já eu convido vocês a se inscreverem no canal do Instituto G. Barbosa, né? Ativem o sininho, as notificações elas chegarão frequentes para vocês, são vídeos produzidos toda semana, diariamente vocês têm informações com bastante qualidade que vão ajudar o nosso dia a dia a ter informações com mais qualidade para melhorar a nossa vida. Então, olha lá, falando sobre obesidade, o que é que a gente precisa entender? Que a obesidade, ela não surge do nada. A obesidade, ela não vem ao acaso. A gente precisa ter bastante ciência de que é um problema nutro-neurometabólico. Então, nutro, porque a gente tem aspectos nutricionais envolvidos. Neuro, porque nós temos com certeza uma série de neurotransmissores, de hormônios envolvidos. E metabólico, porque sim, nós temos um problema grave do nosso metabolismo que pode ser como uma única causa ou como vários fatores envolvidos. Então veja, será que isso é uma doença ou é um desleixo? A gente se torna obeso porque a gente quer. E aí fazemos pouco caso e muitas vezes nem damos tanto valor ao nosso corpo, à nossa saúde. Bom, o que a gente precisa deixar isso bem claro é que existem várias teorias que se confortam numa situação chamada genética. E aí dizem que não, mas isso é uma questão genética, minha família inteira era de pessoas obesas e eu vou ser gordinho também. Veja, já se sabe que a epigenética, os fatores relacionados à nossa genética, elas não são determinantes. Eu posso ter o gene para a obesidade e os seus pelo menos 200 subtipos, né? Mas ou eu estimulo ou eu silencio essa genética. Depende das escolhas que eu faço. Quando nós somos crianças, a gente não tem muita escolha, a gente come aquilo que nos é oferecido, que nos é ofertado. Então um bebezinho, uma criança, o que é que ele vai comer? Ele vai comer exatamente aquilo que o pai, que a mãe, que o seu cuidador dá. Isso é muito grave, porque se eu tiver uma alimentação extremamente deletéria, o que vai acontecer é que fatalmente eu vou ter um aumento de peso, gerando uma obesidade infantil, e aí a gente já sabe que quanto mais cedo uma criança se torna obesa, fatalmente ela tem grande chance de se tornar um adolescente, um adulto obeso e com inúmeros fatores inflamatórios envolvidos. Então esse é um detalhe. Pensando no CID, Classificação Internacional das Doenças, o que se sabe é que sim, né, a obesidade é uma doença porque existe uma classificação. E nós não temos apenas o indivíduo gordinho, mas nós temos doenças que provocam obesidade. Nós temos doenças genéticas que provocam em si a própria obesidade. Mas hoje o que se avalia é que muito mais um erro do metabolismo que causa tudo isso. Então não é somente um fator genético, mas sim todo um conjunto de fatores. Muitas vezes não é só uma questão de desleixo. A gente precisa encontrar a causa que está por trás disso tudo. Pode ser problemas familiares, traumas psicológicos, né? Ou mesmo traumas que tiveram reforço positivo, né? Criança que frequentemente chorava porque perdia alguma coisa e os seus cuidadores, seus pais ou alguém sempre oferecia alguma coisa doce. Então veja, o cérebro era recompensado sempre com açúcar e isso fazia com que ele cada vez mais estimulasse aquela genética para a obesidade. Por mais que até o indivíduo não tivesse genes específicos para a obesidade, mas esse balanço energético totalmente alterado, onde a gente vai ter um consumo elevado de alimentos em relação a um nível de gasto calórico diminuído, faz com que a gente tenha muito mais calorias do que o gasto calórico e com isso a gente vai aumentar de peso. Então imagine, crianças que choravam, que eram traumatizadas e que eram recompensadas por algum docinho,
Isso vai fazer com que ele se torne um adolescente, um adulto jovem, um adulto já mais experiente, mas que sempre vai em busca daquele afago, daquele momento de prazer, de satisfação. E isso é muito buscado no meio dos carboidratos, porque a gente sabe que realmente o açúcar, olha que informação importante, o açúcar vicia mais rápido do que a cocaína. Sim, de 9 vezes pelo menos mais rápido do que a cocaína. E isso é muito grave, porque crianças não consomem cocaína, mas crianças consomem muito açúcar, refrigerante, as bebidas açucaradas, algodão doce, enfim, tudo que entra nos alimentos para gerar esse prazer e gerar essa contínua compulsão alimentar e essa necessidade frequente pelo açúcar. Com isso, a gente se torna obeso. Aonde é que entra o desleixo? Entra no desleixo quando nós sabemos que temos a obesidade, quando nós sabemos que estamos roncando, que estamos com dificuldades para caminhar, para se locomover, com dores articulares, quando o sono já está bastante prejudicado por conta dessas dores, quando eu estou com aumento de pressão arterial, quando o risco de diabetes aumenta, quando eu tenho vários marcadores inflamatórios no meu corpo sendo verificados e eu não faço nada para mudar isso. Então, eu tenho uma condição e eu continuo achando que isso não faz tanta diferença. Então, isso pode entrar realmente no desleixo. Mas, mesmo assim, as pessoas precisam ser bem informadas. E não é somente uma questão de discriminação, porque contra a discriminação, realmente nós somos contra. Mas é um fato de que já se sabe, a obesidade gera inúmeros marcadores inflamatórios. A gente tem uma série de outras doenças relacionadas ao metabolismo que são afetadas, influenciadas muito mais pela obesidade, né? Enfim, doenças do coração, as doenças vasculares, cerebrovasculares, cardiovasculares, em relação a doenças do trato digestivo, a gente vai ter mais refluxo, a gente vai roncar muito mais, a gente tem mais risco para determinados tipos de cânceres, problemas em relação à fertilidade no caso das mulheres. Então, os problemas são inúmeros e com isso a gente precisa ter a ciência de que quanto mais eu aumento de peso, maiores os riscos que eu tenho em relação a esse excesso de peso e aos marcadores inflamatórios que a célula de gordura vai liberar na corrente sanguínea. Então, se eu não sei nada disso, tudo bem, eu não posso considerar como um desleixo, mas com o nível de informações que nós temos hoje, com certeza, desleixo é uma coisa que nenhum ser humano pode ter no dia a dia atualmente. Então, isso é muito importante. Precisamos entender que pequenas mudanças podem gerar uma repercussão muito grande e positiva, com altíssima qualidade. Só o fato de você acordar mais cedo, de você caminhar, nem que seja 5, 10 minutos, de você reduzir aquele consumo alto de carboidratos no seu café da manhã, de ter uma orientação adequada sobre a mastigação, né? A compulsão, a ansiedade. Então isso faz com que as pessoas já comecem um dia bem. Se você mantém um nível de atividade física maior em relação ao seu trabalho, estaciona o carro, né? ou um pouco mais distante, ou desce 1, 2 estações do metrô ou de ônibus, caminha um pouco mais, né? Se o seu estabelecimento no 3º andar e você pode subir esses 3 lances de escada, sobe, não pega tanto o elevador, ou então desce pelas escadas, sobe pelo elevador e desce, porque aí você vai trabalhar a musculatura de uma maneira diferente. A ideia é essa, não ficar parado. Prestem atenção, para que a gente não considere a obesidade como um desleixo, nós precisamos entender claramente que o corpo do ser humano é uma máquina extremamente perfeita de ossos e músculos. Então, o corpo do ser humano não foi feito para ficar parado. Nós temos músculos e muitos músculos. Então, toda essa maquinaria integrada pelo sistema nervoso faz com que a gente precise continuamente estar em movimento. Com isso, a nossa taxa metabólica, o nosso metabolismo aumenta. E aí, toda aquela história de que desleixo, porque você já sabe de tudo isso,
a gente não tem mais desculpa, porque eu já sei que praticar atividade física é extremamente importante, porque eu sei que eu posso ter na minha genética uma influência em 100% dos casos, mas eu não vou estimular a minha genética, eu vou tentar silenciar esses genes. Como? Com alimentos com um alto valor nutricional. E esse alto valor nutricional é uma alimentação bastante equilibrada em termos de açúcares refinados, de carboidratos muito simples. Então a redução desses alimentos faz com que eu estimule cada vez menos, então eu silencio os genes. E quando eu começo a ter bons relacionamentos, uma atividade física com mais prática, com certeza o desleixo vai ficar para o passado e cada vez mais a gente vai se tornar pessoas ativas, pessoas felizes e com grandes chances de viver com muito mais qualidade, com uma longevidade mais saudável e totalmente. Quanto mais saudável a gente fica, óbvio, a chance de contrair doenças ela diminui bastante, tá? Então, doença ou desleixo? Depende das escolhas de cada um. Então, gente, esse foi um vídeo muito bem preparado pelo Instituto G. Barbosa e que, se vocês gostaram, compartilhem com algumas pessoas, né? Mais uma vez, ative as notificações, dá o like se você gostou e fiquem sempre por dentro, porque frequentemente essas informações a gente vai passar para vocês, tá? Forte abraço!